Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vou contar para vocês mais um caso criminal resolvido e esse aconteceu no ano de 2017. O que é diferente nesse caso é que essa família participou de um programa de TV muito famoso e infelizmente depois eles se envolveram em uma tragédia. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso da família Stockdale. O programa Wife Swap, conhecido aqui no Brasil pelo nome Troca de Esposas, se tornou bem popular quando foi lançado no ano de 2004. O objetivo do programa era que duas famílias bem diferentes trocariam a mãe da família por uma semana. Agora, com as mães em famílias diferentes, os outros familiares teriam que se ajustar às novas regras. Em 2008, a família Stockdale participou do programa. Os membros da família eram o Tim e a Cat, e os filhos Calvin, de 19 anos, Charles, de 16, Jacob, de 15 e James, de 11. Ficou bem claro desde o início do episódio que os pais eram muito rígidos com seus filhos, e eles tinham muitas regras para seguirem. Mesmo assim, eles pareciam ser bem unidos e até criaram uma banda familiar. A família morava em uma área rural no nordeste de Ohio, e os pais se mudaram para lá para fugir de todos os pecados da cidade, como linguagem violenta, influências sexuais, bebida, o fumo, drogas e o rap. Os Stockdales eram muito religiosos, e os meninos tinham uma vida muito protegida, longe do resto da sociedade. Family band that has great family values, the Stockdale Family Band. It's a hard life, but it's a good life. That's the country life, good to me. The Stockdale Family Band has been around for about 3 years playing for the public. We have 4 sons, Calvin, who's 19, Charles, who's 16, Jacob, who's 15, and James, 11. Os garotos sempre foram educados em casa. Eles praticamente não tinham ali um contato social, só ficavam em casa, trabalhavam na fazenda, não podiam assistir TV, não podiam jogar videogame, não podiam ir numa festa, não podiam namorar, praticamente não podiam fazer nada do que jovens fazem. Eles viviam uma vida realmente bem restrita. O lema da família era: pode ser uma vida difícil, mas é uma vida boa. Por outro lado, a família queria fazer a troca. Laurie e John Tonkovic estavam criando seus filhos com poucas regras. Na verdade, a família Tonkovic incluía a namorada do filho de Laurie e o namorado da filha adolescente. Kate deixou um manual para ela administrar a casa, que ficou chocada com as regras rígidas na casa da família Stockdale. Kate Stockdale foi descrita como uma mãe amorosa e muito cristã. Ela era a dona de casa que não apenas cuidava da casa, mas também da banda. Você a veria em todos os shows torcendo pela sua família e vendendo CDs. Isso a manteve bastante ocupada, porque a banda da família Stockdale era realmente muito popular. Eles se apresentavam não apenas em Ohio, mas em muitos outros estados e faziam um grande sucesso. Eles até venceram várias competições diferentes. A família viajava e se apresentava com tanta frequência que era raro eles terem um fim de semana para só. Quando a família não estava se apresentando, havia muitas tarefas a serem feitas em casa. Eles usavam um sistema para ganhar recompensas por completar suas tarefas.
Então os meninos tinham que fazer as tarefas ali diárias, tanto na casa quanto na fazenda, e eles tinham que fazer todas essas tarefas sem reclamar. Só assim eles ganhavam, digamos que uma ficha, e depois eles podiam trocar essa ficha por algo que eles gostavam, como por exemplo ficar alguns minutos escutando o rádio, ou até mesmo eles ganhavam um chiclete. Um dia típico na família Stockdale começava com os meninos acordando e tendo 4 minutos para descerem e tomarem o café. Kate usava um cronômetro e eles não podiam se atrasar. Se eles não descessem para o café da manhã na hora, ela dava a eles mais 2 minutos para chegar e depois cobrava 25 centavos pelo atraso. Se continuassem atrasados, ela aumentaria a cobrança a cada 2 minutos até que chegassem à mesa. Mais tarde, eles estudavam em casa e depois cuidavam da fazenda. O almoço era sempre servido a 1h da tarde. Não era permitido lanchar entre as refeições. Depois do almoço, os meninos se reuniam e praticavam um pouco de música e mais tarde realizavam mais tarefas na fazenda. Por fim, na parte da noite, tocavam mais música antes de dormir. Laurie estava muito chateada com a maneira como Kate e Tim criaram seus filhos, e ela disse: "Eles são escravos. É importante termos controle sobre o caráter e a educação deles", disse Kate no episódio de troca de esposas. Laurie chorou várias vezes durante o programa, explicando que estava triste pelos jovens que eles não sabiam como era se divertir. Kate estava igualmente chateada com a maneira como a família Tonkovic vivia, chamando o comportamento do filho da Lauren, que era rapper, de vergonhoso, sujo e nojento. Durante a segunda semana da troca, as esposas tiveram que mudar as regras para cada família. Kate fez com que os jovens casais cuidassem de bebês realistas que choravam e precisavam ser alimentados. Ela também foi muito rude com a namorada do filho de Laurie. Enquanto isso, em Ohio, Laurie queria que os 2 filhos mais velhos, de 19 e 16 anos, tivessem um encontro duplo. Tim foi totalmente contra, dizendo: "Não quero que eles experimentem esse tipo de coisa." E a princípio, os garotos também foram contra. Eles acabaram aceitando a mudança e afirmaram que poderia até ser divertido. O reencontro dos casais no final do programa foi curto e dramático. Kate parecia crítica, deixando Laurie muito chateada. Laurie disse que ela era uma pessoa terrível e saiu furiosa da reunião depois de apenas uma breve conversa. Claramente, as duas famílias não poderiam ser mais diferentes. No acompanhamento do programa, os jovens da família Tonkovic fizeram mais tarefas e ajudaram bastante em casa, o que era bem diferente antes da Kate assumir a família. Já os meninos de Stockdale afirmaram que não tinham permissão para continuar namorando e voltaram à vida de antes, que eles estavam bem acostumados, cheios de regras. Em 2017, a família parecia um pouco diferente, pois os garotos haviam crescido. Os 2 garotos mais velhos, o Calvin e o Charles, haviam saído de casa e tinham suas próprias vidas. Os 2 meninos mais novos, o Jacob, de 25, e o James, de 21, ainda moravam em casa. E James também se formou em administração de empresas em uma universidade local. Em 15 de junho daquele ano, a polícia do condado de Stark recebeu uma ligação de emergência da residência da família Stockdale, por volta de 4h30, que resultou em um desligamento. Quem fez a ligação desligou o telefone quando a emergência atendeu. De acordo com o protocolo, as autoridades enviaram policiais ao local da ligação, para garantir que tudo estava bem, mas quando eles chegaram, ficou muito claro que não estava nada bem. Assim que os policiais chegaram na casa, eles ouviram um disparo de arma de fogo. Quando eles finalmente conseguiram entrar na casa, eles descobriram Jacob com ferimento de bala auto-infligido. Eles também encontraram a mãe de Jacob, Kate, que estava com 54 anos, e o irmão mais novo, James, que estava com 21, mortos com um tiro. Vizinhos disseram ter ouvido entre 10 a 12 tiros entre a 1h da tarde e 3 horas da tarde daquele dia. Jacob Stockdale apontou uma espingarda para a própria cabeça e puxou o gatilho quando os policiais chegaram no local, depois que ele matou sua mãe e seu irmão mais novo. O corpo de Kate foi encontrado no andar de cima em um banheiro. Já o corpo de James estava localizado perto da porta da frente. Jacob estava perto do irmão. Mesmo com um ferimento terrível, ele ainda estava vivo.
Ele foi transportado para o hospital de Cleveland em estado crítico, mas sobreviveu à tentativa de suicídio. Os assassinatos foram cometidos com uma espingarda calibre 20, que sempre ficava guardada na casa. A polícia nunca tinha recebido uma chamada para a casa Stockdale antes, e Jacob nunca teve problemas. É difícil, você sabe, supor qual pode ter sido o motivo, disse o xerife do condado de Stark. Existe alguma especulação. Realmente não queremos entrar nessa parte, mas continuamos a investigar esse caso e tentaremos determinar se há um motivo. Nós simplesmente não sabemos nesse momento. A comunidade ficou chocada. É claro, eles eram uma família bem conhecida lá por causa da banda e teve até mais ou menos uma semana antes dos assassinatos. A família estava reunida, se divertindo e ninguém conseguia imaginar que isso fosse acontecer. Eles pareciam que viviam super bem, que ninguém tinha problema, e também a questão do programa, que muitas pessoas acompanharam aquela família e viram assim que ninguém tinha problema com o outro. Pelo contrário, eles gostavam daquela vida que eles tinham, então ninguém conseguia imaginar que o James fosse capaz de fazer algo tão terrível. Quando surgiram as notícias sobre o duplo homicídio, Lauren Tonkovic se apresentou para dar uma declaração. Quando eu troquei as regras e ia deixá-lo se divertir, ter televisão e videogames e experimentar um pouco da vida, Jacob correu para fora chorando. E quando saí atrás dele, perguntei o que estava acontecendo. E ele disse que sua mãe e seu pai lhe disseram que se ele fizesse isso, basicamente iria queimar no inferno. Ele vivia em um ambiente muito controlado. Realmente não tinha permissão para fazer nada. Ele trabalhava, educavam em casa e não deixavam ele sair para a sociedade. Eles são muito religiosos. Eles não tinham permissão para fazer suas escolhas. Eu só acho que isso prejudicou. Laurie especulou que a educação restrita de Jacob o levou a surtar naquele dia. Enquanto estava no hospital, Jacob teve que passar por muitas cirurgias reconstrutivas do ferimento de bala. Demorou algum tempo para ele se curar e receber a alta do hospital. Depois que ele recebeu a alta, Jacob recebeu 2 acusações de assassinato e se declarou inocente por motivo de insanidade. Enquanto aguardava o julgamento, ele foi internado em uma instituição mental para tratamento e tentou escapar de lá 2 vezes. Em novembro de 2019, ele supostamente tentou se esconder entre pilhas de livros na biblioteca do hospital psiquiátrico, deixando a equipe preocupada que ele estivesse tentando encontrar uma maneira de sair do prédio. Então, 1 mês depois, ele tentou se misturar com um grupo de pessoas que estava saindo pela porta. Essas pessoas tinham ido apenas visitar o hospital e ele tentou sair junto, mas foi pego. Em fevereiro de 2020, um juiz decidiu que Jacob Stockdale era competente para ser julgado. Quase 4 anos após os assassinatos de sua mãe e irmão mais novo, Jacob finalmente foi a julgamento. Ele decidiu se declarar culpado das 2 acusações de assassinato e recebeu uma sentença de 15 anos para cada assassinato, tornando uma sentença de prisão de 30 anos a ser cumprida consecutivamente. Ele não terá direito à liberdade condicional até 2048. Jacob nunca disse por que fez isso, ou qual foi o seu motivo, mas sua família o perdoou, até mesmo pedindo ao juiz que lhe desse uma sentença mais leve. Até mesmo seu pai Tim, que não estava em casa no momento do assassinato, perdoou o filho e ele também fez uma homenagem à sua esposa. O que ela mais amava na vida era ser mãe. Ela tinha um grande amor pelo aprendizado e era apaixonada por sua fé cristã, saúde natural e agricultura orgânica. O filho mais velho, Calvin, agora casado e com filhos, descreveu seu irmão mais novo, James, como um músico talentoso e um garoto divertido que deixou muita saudade. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso realmente muito chocante e que a gente pensa às vezes que conhece muito bem uma pessoa, mas na verdade a gente não conhece tão bem assim. Acredito que todo mundo tem os seus próprios pensamentos e ninguém imaginou que o Jacob fosse capaz de fazer isso. A vida deles, digamos que se tornou pública quando eles foram para o programa, mas mesmo assim ninguém nunca desconfiou de nada que ele fosse capaz de cometer algo tão cruel. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.